Amados irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo começa com uma declaração sobre os sentimentos de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus olhou para as multidões e o termo aqui usado é compadeceu-se delas. O termo grego é esplagizomai. Esplagizomai. E eu pesquisei essa palavra e o curioso é que ela aparece em todos os sinópticos. Essa expressão está aqui em Mateus 9:36. Mas também aparece em Mateus 14:14. Está ali em Marcos, também 6:34. E essa declaração, essa palavra, esse verbo, sentir compaixão, é utilizado tendo Jesus como sujeito. Quem foi que sentiu compaixão? Jesus. Nessas três primeiras situações, Jesus sentiu compaixão olhando para as multidões. Lá em Lucas 7:13, Jesus sentiu compaixão, dessa vez não olhando para a multidão, mas olhando para uma mulher, a viúva de Naim. Ele olhou para aquela mulher que perdera já o seu marido e agora ficara sem o seu filho. E o texto nos diz novamente que Jesus olhou e teve compaixão. É interessante que quando Jesus nos conta uma parábola, famosa parábola do samaritano, ele nos diz que o samaritano ia passando e disse ele, olhou e teve compaixão. Mas outra vez, ainda em Lucas, essa parábola do samaritano está em Lucas 10:33, o versículo em que o verbo ocorre. Mas também lá, ainda em Lucas, no capítulo 15, verso 50, aparece de novo a mesma expressão. Dessa vez, na famosa parábola do Pai misericordioso. Nós chamamos parábola do filho pródigo. O texto diz que o pai viu o filho e teve compaixão. Amados irmãos e irmãs, o que este ensinamento nos quer apresentar? Primeiro, que se trata da situação do povo. Jesus olhou para a multidão. É curioso que o texto fala tanto em sentido individual. Jesus olha para as multidões, Jesus olha para as famílias, Jesus olha para os jovens, Jesus olha para os doentes, Jesus olha para as multidões, mas ele também olha para você. Ele olha para a viúva. Ele olha para aquele caído, porque aquele samaritano é a imagem do próprio Jesus. Ele olha para aquele que se perdeu. Ele sente compaixão. Jesus não tem nenhum tipo de prazer em ver o homem caminhar para a ruína. Esse é o primeiro ensinamento, que o olhar de Deus é fundamentalmente um olhar com compaixão. Vamos entender um pouco melhor essa palavra compaixão. Talvez explicando-a com o latim fique mais fácil. Embora o mesmo latim já esteja uma palavra grega, pathos.
Pathos quer dizer sofrimento. Compaixão, compassio, quer dizer sofrer com. Jesus sofre ao ver os que sofrem. Jesus sente a dor dos que padecem. Amados irmãos, é muito importante nós, como cristãos, termos presente essa verdade sobre Jesus, porque essa verdade se encontra no coração da mensagem do Evangelho. Não existe nada de mais contrário ao Evangelho do que a indiferença. Não existe nada mais contrário ao Evangelho do que ver alguém padecendo e eu pensar consigo mesmo, não é comigo, não me diz respeito. Na verdade, a frieza em relação ao sofrimento do irmão é exatamente tudo o que um cristão não pode desenvolver. É o contrário do cristianismo. Se existe algo que combina com o cristianismo, é o sentimento da compaixão. Amados irmãos e irmãs, todavia é preciso dar outros esclarecimentos, porque essa palavra já foi assimilada pela cultura, e todos falam de compaixão, de sensibilidade, de empatia. Todavia, quando essa palavra é assimilada pelo mundo, como se trata de um mundo que cortou o seu vínculo com a raiz dessa verdade, que é o próprio cristianismo, ocorre uma mudança. E essa mudança, ela altera tudo. Porque, embora o mundo fale de compaixão, a verdade é que, como essa verdade cristã foi sequestrada por ideologias contrárias ao Evangelho, quando eles se apropriam dessa verdade, ocorre uma mutação. A gente fala da mutação do vírus, mas também existe uma mutação da bondade. Como assim? Tentarei me explicar. No mundo até se fala de compaixão, mas é uma compaixão seletiva. É uma compaixão a partir de ideologias. Então, imaginemos alguém que tem compaixão do branco, mas não tem compaixão do negro. Alguém que tenha compaixão daquele doente, de quem está com coronavírus, mas não tem compaixão de quem está com depressão. Alguém que se comove ao ouvir falar que alguém morre de coronavírus, mas não se comove ao ouvir falar que alguém morreu de outras enfermidades do coração, do dengue. Ou seja, o grande problema é uma compaixão seletiva. Eu me compadeço desse, mas não me compadeço daquele. É uma compaixão que foi sequestrada pelas ideologias do mundo e não é autenticamente humana. Porque a compaixão de Jesus não é condicionada por nenhum tipo de categoria. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro. Não importa se é inteligente ou se é inculto. A verdade é que Jesus, olhando para a multidão, essa expressão vai nos dizer que ele sente compaixão de todos. Talvez aqui nós devêssemos buscar essa atitude de Jesus. Não apenas sentir compaixão daqueles que nos dizem que nós devemos sentir, mas sentir compaixão por todos, indistintamente.
Quem quer que seja que bata a nossa porta, nós devemos ter um olhar de caridade, um olhar de empatia. Isso significa muitas outras coisas. Eu devo sentir compaixão também por aqueles que fazem o mal. Imagine alguém me prejudicou em minha vida, caiu uma situação e eu fico indiferente ao sofrimento daquela pessoa. Não, irmãos. Jesus sente compaixão por todos. E essa é uma verdade autenticamente cristã. Não podemos ter uma compaixão seletiva. Depois, em nossos dias, o sequestro dessa verdade autenticamente cristã pelo mundo, algumas pessoas querem nos dizer, porque, claro, o fundamento dessa compaixão é a realidade do pecado que desfigura o homem. Algumas pessoas querem nos dizer que ter compaixão é simplesmente dizer ao pecador que pecado não é pecado. Amados irmãos e mães, a maior expressão de compaixão é a verdade. Mas claro que a verdade dita com amor. Imagine quanto amor existe numa mãe que corrige um filho. Ou que tipo de amor teria a mãe que, vendo seu filho caminhar para a ruína, não diria nada sobre aquele erro? Amados irmãos e irmãs, algo que também nós devemos lutar em nossos dias para manter essa bonita tensão, a verdade na caridade e a caridade na verdade. Mas você poderia me dizer, mas Frei, o senhor disse que Jesus é extremamente democrático na sua compaixão, mas aqui no Evangelho, Jesus disse: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não significaria que ele privilegia uns e não a outros? Não. Porque eu acho que essa palavra do Senhor aqui, ela também serve para corrigir alguns erros muitos em nossos dias. Há muitos que se compadecem vendo um filme, alguém sofrendo no filme, ou seja, lá do outro lado da tela, mas não se compadece do irmão que está na sua casa, não se compadece da sua mãe que está sofrendo, do seu pai que está sozinho, do seu avô que está solitário, ou seja, ele é até capaz de, idealmente, falar de compaixão, mas, às vezes, aqueles que deveriam ser objetos de compaixão estão tão perto dele ou dela, e a pessoa não se toca, não se sensibiliza. Se sensibiliza com a reportagem na televisão, mas não se sensibiliza com a própria família, com os próprios parentes, com os próprios amigos. Por isso Jesus disse: e diante aos filhos perdidos da casa de Israel, ou seja, aos de casa. Claro que devemos ter misericórdia de todos, mas tanto mais daqueles que estão perto de nós, aqueles que, pelas circunstâncias da vida, estão ao nosso lado. É claro que devemos sentir misericórdia das crianças na África, mas existem tantas pessoas sofrendo na nossa vizinhança e às vezes nós ignoramos, não porque não saibamos, mas propositadamente ignoramos. Amados irmãos e irmãs, ouvindo estas palavras,
No Evangelho também está a chamada de Jesus de seus 12 apóstolos. O chamado para entrar na obra do Senhor, na vida do Senhor. Eu gostaria de encerrar esta meditação dizendo: eu e você somos chamados. E somos chamados para quê? Para ser também sinal de compaixão nesse mundo. Nós somos chamados a exercer o ministério da compaixão. Que o Senhor, que olhou para nós com compaixão, com amor, com empatia, nos deu o seu Espírito, para que também nós possamos ver os que sofrem e nos unirmos a Ele. Há muitas pessoas sofrendo nesse mundo, doentes, pessoas com problemas no matrimônio, pessoas com dificuldades de toda natureza. E o que elas precisam não é tanto que nós resolvamos os problemas. Se elas sentirem que não estão sozinhas neste sofrimento, ali já será o começo da cura. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe neste chamado tão bonito que Ele faz a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.